Vamos lá então, pessoal. É 21? Módulo 21. Então. Então, a gente já estudou os prismas, né? Depois a gente estudou pirâmides. Agora, a gente vai estudar sobre os cilindros, tá? Os cilindros, em algumas características, ele é semelhante ao prisma. Por quê? O cilindro, ele tem as mesmas bases, né? Assim como o prisma também tinha a mesma base. Então, aquela ideia de calcular o volume, que basta você multiplicar a área da base pela altura, também vai se aplicar ao cilindro. Qual que é a diferença de um cilindro para um prisma? A diferença essencial. Olhando para a figura, qual seria a diferença de um cilindro para um prisma? A base, né? A base do cilindro é um círculo. Essa é a principal diferença. Então, no cilindro, você tem, além da base ser um círculo, né, outra característica que você tem é a seguinte: você vai ter uma semi-reta que é chamada de geratriz. Tá? Essa geratriz, ela é paralela a esse eixo. Tá? Esse eixo ele vai do centro do círculo de uma base ao centro da circunferência. Círculo não, da circunferência. Né? Então, o eixo ele vai, é uma semi-reta que vai do centro de uma circunferência até outra. As geratrizes, elas são retas paralelas ao eixo. Certo? Então, ó, todas, se você imaginar o seguinte, ó, imagina que você tem essas duas circunferências, certo? Então, você tem uma semi-reta ligando esses pontos, né? Você tem essa semi-reta. O que você pode fazer? Você traça uma semi-reta que é paralela a essa, tá? Em uma das extremidades do círculo, eu vou escolher essa aqui. Então, eu vou traçar aqui uma reta paralela. Essa é a minha geratriz. Por que esse nome geratriz? Vem da seguinte ideia, ó. Se eu traçar todas as retas paralelas aqui, ó, então vou traçar uma outra aqui, ó, uma outra aqui, tá? Mas eu vou traçar elas bem pertinho uma das outras, certo? Se eu considerar a reunião, né, ou a união de todas essas semi-retas que são paralelas ao eixo, o que eu vou ter? Eu estou fazendo assim, ó, colocando, como se eu estivesse colocando uma do lado da outra, certo? Até eu dar a volta ali, né? Então, o que eu tenho é o próprio cilindro, né? A área superficial do cilindro. Então, daí essa ideia de geratriz, tá? Então, eu vou colocando essas retas, semi-retas aqui, que são paralelas ao eixo, até que eu vou formar o meu cilindro. Entenderam a ideia? Então, o cilindro ele tem essas características. Também vai ter um raio, tá? Um raio associado a essa circunferência. Vai ser o raio da base. Lembrando que você tem os dois aqui são base, tá? E a altura do cilindro vai ser o quê? Se o cilindro for reto, né? Se o eixo formar um ângulo de 90 graus aqui com um plano que contém essa circunferência, então a altura vai ser a distância entre esses pontos. Se o cilindro for oblíquo, né, se ele estiver deitado, a altura ela vai ser o quê? A distância entre o plano que contém a base inferior e o plano que contém a base superior. Então existem dois planos aqui. Um que contém a base inferior, o outro que contém a base superior. Tá? Elas estão nesse plano. A altura é a distância desse plano a esse. Essa é a altura, a distância entre os planos. Tá? Como eu disse, se ele for reto, é óbvio que a altura vai ser a distância entre os centros. Certo?
A partir do cilindro, eu posso obter algumas seções, que são características dele. Então, eu tenho a seção meridional. Meridiana, quer dizer. Se eu tenho um cilindro aqui, minha seção meridiana, eu vou obter ela fazendo o seguinte. Ó. Vou traçar um plano. Vou traçar um plano aqui que contém o eixo, tá? Então, o eixo está aqui, né? O eixo é uma semirreta que vai do centro de uma circunferência da base ao centro da circunferência da base superior. Então, vou traçar um plano que intercepta esse eixo aqui, ó. Então, como se eu pegasse algo assim, ó, um plano que passa aqui. Eu extraio ele para cá. Então, ficaria algo assim. Essa seria a minha seção meridional. Meridiana. Já a seção longitudinal, ela é obtida também por um plano, só que ele não vai passar no eixo, tá? Ele vai ser perpendicular ao eixo. Então, seria um plano que você obtém ele aqui, ó, traçando assim. Então, por exemplo, se isso aqui é o meu cilindro, tá? Esquece essa pontinha aqui, faz de conta que eu só tenho até aqui que representa o cilindro. Então, existe um eixo, né, imaginário aqui, né? Vai de um ponto, do ponto da base, ao ponto de cima, da base superior, certo? Então, imagina que se eu cortar isso aqui ao meio, né? Então, não vou ter uma parte plana aqui. Imagina que isso seja um sólido, né? Se eu corto ao meio, eu tenho uma parte plana, vai ficar uma parte plana de cada lado, certo? Né? Essa parte plana aqui, ó, seria essa seção meridiana. Tá? Agora, se eu faço um corte, por exemplo, não no meio, né, mas um pouco para cá, um pouco para lá desse centro, então eu vou ter um outro tipo de seção, tá? Seção longitudinal. Essa é a ideia. Aí também você tem a seção transversal, que ela é obtida em relação à base, tá? Então não cortaria assim, cortaria aqui, ó. Então quando eu corto aqui, eu tenho que ser paralelo, tá? Quando eu corto aqui, então a seção que eu obtenho, como se eu tirasse um anel, né, no meu cilindro. Então a seção que eu tenho chama de seção transversal. Ela vai ser equivalente à base, ok? Entenderam o conceito de seção? Sim? Não? Sobre o cilindro ser reto ou oblíquo, a diferença é em relação ao ângulo, né? Então, no caso, esse seria oblíquo, né? E esse seria reto. Por que esse é reto? Porque ele forma um ângulo reto, tá? Você pode pegar a geratriz aqui, ó. Então, entre a geratriz e o plano que contém a base, tem um ângulo reto. Mas se eu pegar a geratriz aqui, ó, esse plano, eu não vou ter um ângulo reto, vai ser um ângulo menor que 90 graus. Não precisa necessariamente ser menor, tem que ser diferente de 90. Aqui, por exemplo, aqui vai ser maior, né? Vai ser maior que 90. Então, vou ter ângulos diferentes de 90 graus, enquanto aqui não. Eu vou ter ângulos de 90 graus, quando o cilindro é reto, tá? Na prática, geralmente, utilizo o cilindro reto. Não é? Uma ideia que está associada ao cilindro reto é a ideia de sólido de revolução, tá? O que seria um sólido de revolução? Imagina o seguinte, ó. Você toma esse retângulo, tá? Toma esse retângulo. Aqui tem um eixo, tá? Um eixo. Aí você vai pegar esse retângulo e vai girar ele em torno desse eixo, tá? Vai girando ele.
Imagina que tenha como você colocar e deixando esse retângulo ficar em cada lugar. Como se fosse multiplicando ele aqui, certo? Então você tem um aqui, você tem um assim, um assim, um assim. Então quando você juntar todos esses retângulos, você vai ter o seu cilindro, tá? É a mesma ideia da geratriz. Só que isso só é possível no cilindro reto. Okay? Entenderam o conceito? Então você gira aqui, você vai ter um cilindro. Por isso que é chamado de sólido de revolução. Então, às vezes, num problema pode aparecer escrito o nome cilindro de revolução, né? Ao invés de cilindro reto. Vocês precisam saber o que é. Agora, sobre a área de um cilindro. A área superficial dele, né? A área lateral. Então, aqui eu tenho um cilindro cuja base é um círculo de raio R. Ok? Como que eu calculo a área superficial desse cilindro? Ou seja, a área lateral aqui. Eu não quero saber, por enquanto, da área das bases, tá? Eu só quero essa área lateral. Como que eu calculo essa área? Vocês conseguem imaginar uma forma? Oi? Eu posso pensar no seguinte, ó. O que eu poderia fazer com esse cilindro? É isso que ele falou, né? O que eu posso fazer com esse cilindro, ó? Lembra do caso de revolução, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho um retângulo que, se eu for girando ele, ele vai formar o meu cilindro, não é? Tem essa ideia, né? Vou girando ele ali, até que ele forma um cilindro. Certo? E se eu fizer o contrário aqui para calcular a área? Se eu desenrolar esse cilindro, né? O que eu tenho se eu desenrolar ele? Qual que vai ser esse comprimento que ele tem que dar em torno desse círculo? Hã? Então, imagina que estou desenrolando ele. Eu peguei ele e desenrolei. Então, vai ser algo assim, né? Concordam? Se eu desenrolar um cilindro, eu vou ter um retângulo desse tipo? Vou? Então, desenrolei ele, tem um retângulo assim. Qual que vai ser esse comprimento aqui? Isso, o comprimento dessa circunferência, não é? Porque é a volta que eu vou dar. Isso aqui vai ser o comprimento da circunferência. Quanto que vale o comprimento da circunferência? De qualquer circunferência. 2π vezes o raio. Certo? Isso aqui, que medida que vai ser? A altura do cilindro. A altura do cilindro. Então, como que eu calculo a área do cilindro? Calcular a área do cilindro é equivalente a calcular a área desse retângulo. Então, a área lateral, um lado vezes o outro. Dois πr vezes h. Né? Simples, né? E a área total, né? Que compreende a área lateral mais a área das bases. Como que eu calculo a área das bases? As bases são circunferências, são círculos, né? Como que eu calculo a área de um desses círculos? Né? Então, a área da base vai ser o quê? πr ao quadrado, não é? A área da circunferência, né? Só que eu tenho duas bases, né? Então, vai ser o quê? Ó? A área total. Vai ser a área total. Vai ser a área lateral mais duas vezes
área da base, certo? Duas áreas. Então, a área total, área lateral, 2πrh, área da base, K2πr ao quadrado. Pode colocar assim ou em evidência, né? Certo? Então, essas são as formas para calcular área lateral. Área lateral, então você desenrola o cilindro e calcula a área do retângulo correspondente. Aí você tem a área total aqui. Ok? Vamos ver alguns exemplos. Pode apagar aqui, né? Está na apostila aí também. Lá no portal, eu coloquei uma tarefa que é para vocês acessar alguns aplicativos lá do GeoGebra e fazer uma interação, tá? Então, todas essas tarefas que eu estou colocando nesse sentido, qual que é o objetivo? O objetivo é despertar em vocês, fazer vocês entenderem o pensamento científico, né? Qual que é a ideia, né? Qual que é a essência do pensamento científico? Você observa um fenômeno, né? Você faz anotações sobre esse fenômeno observado e você tira algumas conclusões. Tá? Então, essas tarefas são nesse sentido. Você vai observar o que está acontecendo, vai fazer suas anotações e tirar suas conclusões. Embora talvez vocês não queiram ser cientistas, esse pensamento ele é importante em qualquer área que você atue hoje. E também para entender, né? Porque toda teoria que você foi estudar na faculdade, independente da área, ela foi obtida através de pesquisa, pesquisa científica, etc. Certo? Então vamos a um problema aqui. Exemplo. Tem. Página 65. Os do que mágico eu não vou fazer não, fica para vocês fazerem em casa, né? Né, Guilherme? Acessar o que mágico lá, cara. Então, ó, o problema é o seguinte, você tem um cilindro circular reto de altura 6 centímetros e raio da base 2 centímetros. Né? Vamos lá. Altura 6, ele é reto, né? 6 centímetros. O raio, 2 centímetros. É o exemplo 1 dessa página. Tá? Ele quer saber a área, ele quer a área de uma seção transversal. Então, eu vou pegar uma seção transversal aqui. Vou calcular a área dela. Qual que vai ser a área dessa seção transversal? É a mesma da base. Né? Quanto que vai ser a área da base? Como que eu calculo a área de uma circunferência? Π R ao quadrado. Né? Então, é π vezes 2 ao quadrado, 4π centímetros quadrados. Certo? Então, a área de qualquer seção transversal vai ser também igual à área da base.
Por quê? Porque a seção transversal ela é definida como o quê? A intersecção entre o plano, né, e o cilindro. Só que esse plano ele tem que ser paralelo ao plano da base, tá? E se eu pegasse uma seção transversal assim, por exemplo? Posso pegar uma assim, né? Essa seção vai ter a mesma área dessa? Não. Então tem que ficar. Esse aqui não seria uma seção, né? Não seria uma seção transversal. Então, se falar para você calcular só uma seção e não der especificação, você vai precisar de outros artifícios, tá? Para obter a área. Letra B. Área de uma seção meridiana. Então, lembra, a seção meridiana eu vou obter fazendo aquele corte no cilindro, né? Então, vou cortar meu cilindro aqui, ó. Vocês conseguem visualizar? Cortei meu cilindro. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter algo assim, ó. Vou ter um retângulo. Vou cortar ele aqui, a seção que vai sobrar vai ser um retângulo. Vai ser algo assim. Como que eu calculo a área desse retângulo? É um lado vezes o outro, né? Tá, mas quanto que vai ter essa parte, por exemplo, esse lado menor? Isso. Ó, se é o corte desse cilindro, então vai ter 4, né? 2 centímetros de raio de cada lado. Então, 4 centímetros vai ser o diâmetro da circunferência. Esse o lado maior vai ser a altura, né? Do cilindro. Isso aí. Ele quer a área, né? Então, a área vai ser o quê? Um lado vezes o outro, né? 4 vezes 6. Agora, a letra C. Bom, não vou apagar, tá? Resolvido aí na apostila. O que foi? Acho que é o vento, né? Grita lá com ele, né? Letra C. Na letra C diz o seguinte, ó. A letra C ele pede para você calcular a área de uma seção feita por um plano paralelo ao eixo, tá? Não tem o eixo aqui. Então, você vai pegar um plano que é paralelo ao eixo e ele está distante 1 centímetro dele. Seria algo assim, né? Vai pegar esse plano aqui, que é paralelo ao eixo, só que ele tem 1 centímetro de distância. Está com 1 centímetro de distância desse eixo aqui, ó. Certo? A gente sabe o quê? Quanto vale a altura, né? A altura é 6. O raio, né? O raio é 2. Na mesma página ainda. Achou aí? Aí agora, como que eu faço? Entenderam o que ele está pedindo aqui? Ó? Ele disse o quê? A gente está no mesmo cilindro ainda, tá? Que tem um raio de 2 centímetros, tem uma altura de 6 centímetros. Só que agora ele diz o seguinte: você tem um plano, vou pintar ele. Você tem um plano que ele é paralelo ao eixo,
ele está distante 1 centímetro do eixo. Então, como ele pede para você calcular a área dessa figura. Para calcular a área dessa figura, o que eu vou precisar? Bom, a altura dela, esse lado aqui eu conheço, né? Vai ser a mesma altura do cilindro, 6 centímetros. Então, vou precisar dessa largura dela aqui, ó. A largura. Vamos extrair daqui uma outra figura, para ficar mais simples de entender. Posso extrair a seguinte figura aqui. Então, eu tenho isso. Essa aqui é a largura, certo? A largura da minha seção, da minha área, tá? Essa é a largura dela. Estou colocando aqui. Então, eu tenho aqui, ó, o centro, tá? Aqui tem 1 centímetro, que é o centro da circunferência. Tem 1 centímetro aqui. E aqui, ó, eu vou ter o quê? Daqui a aqui. O raio, né? Não é? Se eu pegar esse ponto até esse, eu vou ter o quê? O raio da minha circunferência. Então, isso aqui vai ser igual a 2 centímetros, que é o raio da circunferência. Certo? Entenderam a ideia ou não? Deixa eu desenhar aqui. Mais ou menos. Né? Faz de conta que esse aqui é o centro, então aqui eu tenho um raio. E essa aqui, ó, isso aqui, essa parte aqui da minha seção. Deu para entender esse desenho? Mais ou menos? Isso aqui, ó, essa distância está exatamente aqui no meio, né? Então, o que eu posso dizer? Que aqui, por exemplo, vale x e aqui x. Então, a largura seria 2x. Ok? Então, ó, como aqui eu tenho um ângulo reto, deixa eu desenhar melhor aqui. Tá? Tá bem no meio. Então, como aqui eu tenho um ângulo reto, né? Tem um triângulo retângulo. Qual que é a hipotenusa? 2. Cateto x e 1. Né? Então, 2 ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado mais x ao quadrado. Aqui vai dar x igual a quanto? Vai dar 4, né? 4 menos 1. Então, vou ter que x é raiz de 3, ok? E agora, qual que vai ser então essa largura aqui? Ó? Vai ser 2 vezes x, né? A largura da minha seção. Então, a largura é 2 vezes x, que vai dar 2 raiz de 3, certo? Então, eu já sei a altura, agora eu sei a largura. Então, quanto que vai ser a área final? A área é a largura vezes a altura, né? 2 raiz de 3 vezes a altura, que é 6. Ok? Agora a gente vai para entender o cálculo do volume do cilindro, tá?
Lembrando que o volume do cilindro ele vai ser a mesma ideia do volume do prisma, né? O volume. Então, qual que é a ideia? A ideia é que a base está se repetindo H vezes, onde H é a altura. Então, o volume vai ser igual ao quê? Base vezes a altura. Mas qual que é a base de um cilindro? Qual que é a área, né? Pi r ao quadrado. Então, esse vai ser o volume do cilindro. Fácil, né? Então, vamos ver um seguinte problema aí, ó. Por exemplo, você vai fazer um anel, né? É um problema que está aí na página do exercício 3, tá? Página 66. Então, o problema é o seguinte, você tem um anel, tá? Esse anel, em relação a um cilindro, tá? A parte maior teria 22 milímetros, teria 22 milímetros de raio aqui. Tem 22 milímetros do raio maior, o raio menor, 21,5 milímetros. 21,5 milímetros. A altura desse anel aqui, ó, ou seja, a grossura dele é de 3 milímetros. 3 milímetros. Ele quer saber o seguinte, quer que você calcula a área não, né? A massa de ouro utilizada nesse anel, né? Sabendo que a massa específica do ouro é 20 gramas por centímetro cúbico. Sei lá. O que é? Você está estudando química aí? Então vamos lá, ó, Guilherme, você que quer casar daqui uns dias, você tem que fazer sua aliança, você tem que saber calcular isso aqui. Como que você calcula aqui? Então, o que eu tenho que pensar? Eu preciso calcular o volume dessa partezinha menor aqui, né? Certo? Essa partezinha menor, eu posso pensar ela como o quê? Em relação ao cilindro, né? Estão entendendo o desenho aqui, né? Ficou mais grossinho aqui para representar que é uma espessura. E aí, como que eu faço? Então, a ideia é a seguinte. Se eu quero só essa parte menor, né? Quero só isso aqui. Então, posso calcular o volume do cilindro maior, né? Volume desse cilindro com raio de 22, volume do maior, menos o volume do cilindro menor.
Ele quer saber a massa específica. Então, você tem que saber o quê? Você vai ter que calcular essa área aqui. Aí depois você multiplica essa área pela altura, você vai descobrir o volume, não é? Está entendendo o desenho? Não? Entendeu? Então a gente já volta. Enquanto isso, eu vou tentar desenhar direito. Não, quantas gramas de ouro você vai usar, né?